Olá, amigos, que Deus bendiga a todos os obreiros de Paraguai. Nós queremos, através deste espaço, queremos levar a você, obreira, você que hace a obra de Deus, você que sirve a Deus todos os dias. Então, queremos, através deste espaço acá, levar a você um alimento espiritual para que você pueda sostener-se, para que você pueda estar firme, porque o obreiro, a obreira, o servo de Deus, ele também necessita de um alimento espiritual para poder manter-se firme. E eu quisera, através deste programa, fazer uma pergunta: que é o que hace com que um obreiro, uma obreira, se mantenha firme? Será que solo o hecho de fazer a obra, apenas fazer a obra de Deus, será que isso é suficiente para que um obreiro, uma obreira pueda estar firme, pueda manter-se de pé? Então, temos aqui o que diz a Bíblia, não? A Bíblia diz assim, acá diz: pero su fama se extendia más y más, y se reunía mucha gente para oírlo, para que los sanara de sus enfermedades. Pero ele se apartava a los lugares desiertos para orar. Então, aqui a Bíblia diz que o ministério de Jesus, a obra que Jesus fazia, que era a obra de Deus, então esta obra de Jesus estava crescendo, estava expandindo-se. Então, diz aquela Bíblia que Jesus se apartava e orava. Então, nós vemos que Jesus, además de fazer a obra de Deus, porque Jesus, ele fazia a obra de Deus, ele servia a Deus. Quando Jesus vino a este mundo, ele vino com este propósito: servir a Deus, cumprir com os desígnios de Deus. E aqui na terra, Jesus fazia a obra de Deus. Ele curava enfermos, ele echava fora demônios, ele predicava, anunciava a salvação às pessoas. Jesus evangelizava, porque ele ia de cidade em cidade. Então, Jesus, ele fazia a obra de Deus. Assim como você, obreiro, obreira, você também faz a obra de Deus. Você evangeliza, você vai à igreja, você atende as pessoas, você ora por los enfermos, você libera as pessoas de los demônios. Você faz a obra de Deus como Jesus também lo hacía. Só que nós vemos que o que sostenía Jesus, o que lo sujetava, não era solamente o hecho de fazer a obra de Deus, mas o que sostenía Jesus é que ele sempre se apartava, se alejava de las demás pessoas, se alejava de seus discípulos, e allí ele orava ao Padre, allí ele tinha sua comunhão, sua intimidade com Deus. E era isso o que sostenia a Jesus, o que o mantinha firme. Então, você, obreiro, você que quer manter-se firme na presença de Deus, firme na obra de Deus por muitos anos, você que quer permanecer firme com Deus até o fim, então você necessita destas duas coisas. Você necessita caminhar com estas duas pernas. De um lado, fazer a obra de Deus, e do outro lado, você ter sua comunhão, sua intimidade com Deus. Porque se nós vemos que o corpo físico, para ter apoio, para manter-se de pé, necessita ter as duas pernas. Se tem só uma perna, pode manter-se o corpo de pé, pero não vai ter apoio para lutar. Você vê um soldado, quando ele é
recrutado para uma guerra, eu nunca vi recrutar um soldado solo com uma perna, porque se ele tem solo uma perna, ele vai chegar ali no campo de batalha, vai enfrentar seus inimigos e não vai ter apoio, quando for lutar, não vai ter apoio para enfrentar seus inimigos, porque tem solo uma perna. Então, ele necessita ter as duas pernas para, na hora da batalha, ter aí o apoio e enfrentar seu inimigo. Então, nós, você que faz a obra de Deus, você também enfrenta seus inimigos, enfrenta o diabo todos os dias. E você não pode enfrentar o diabo solo com uma perna, você tem que ter essas duas pernas. De um lado, fazer a obra de Deus, e de outro lado, você ter sua comunhão com Deus, sua intimidade. Jesus, ele também tinha muito trabalho, mas aún assim Jesus, ele encontrava um momento, um espaço, muitas vezes à noite, e era o momento em que Jesus encontrava o espaço, e allí ele se apartava e ele falava com Deus, ele orava, ele tinha sua comunhão com Deus. Então, a vezes, sabemos que o obreiro tem, además do trabalho que realiza na igreja, fazendo a obra, tem seus outros compromissos também, o obreiro. Mas, aún assim como Jesus também, que tinha muitas tarefas, encontrava um tempo, um espaço para poder orar, você também tem que encontrar um tempo, um espaço para poder apartar-se e orar a Deus, ter esta intimidade com Deus, porque é isso o que vai sostener. Era isso o que sostuvo Jesus, que não deixou Jesus cair, e é isso o que vai a sostener você também, obreiro, obreira, porque você que faz a obra de Deus, você obreiro, você também tem lutas. Eu sei que você tem suas lutas em la casa, tem suas lutas no trabalho, tem suas lutas na família. Às vezes, os obreiros que são casados têm suas lutas em seu matrimônio. Então, você tem suas lutas. E é isso o que te vai sostener. Porque quando venham as lutas, quando venham as adversidades, o que vai sostener sua fé, o que vai sostener você firme, não é só o hecho de você fazer a obra de Deus, mas o hecho de você estar em comunhão com Deus. Então, obreiro, obreira, haga isso. A partir de hoje, busque apartar-se em um momento e ter sua comunhão com Deus. Que Deus bendiga a todos os obreiros de Paraguai e nós estaremos muito pronto acá novamente através deste espaço entregando um mensagem para manter, para fortalecer sua fé. Que Deus les bendiga a todos.